Pronto, agora ajustei. Comprei essa luz nova aqui pra iluminar um pouquinho, pra ver se minha cara melhora, né? LED Ring Fill Light. Oi. No dia a dia, a gente usa um monte de palavra que vem da língua inglesa e a gente nem percebe. Essas palavras já se incorporaram no português porque ou não tem uma tradução muito legal, ou então fica mais prático falar elas do jeito que elas são mesmo. Por exemplo, internet. Internet é uma palavra que vem do inglês. A gente usa o tempo todo. Se fosse traduzir ao pé da letra, ficaria interrede, né? Porque net é rede e inter é inter. Interrede. Só que se você quer aprender inglês, ou se você está aprendendo inglês, ou pretende viajar lá pra fora, né, quer falar com os gringos tudo, seria interessante você também aprender qual é o jeito original, a pronúncia original dessas palavras em inglês que a gente usa aqui no Brasil. Antes de mais nada, deixa eu explicar. Falar internet não tá errado, a gente tá no Brasil e a gente fala do nosso jeito, né, no português, tá? Mas eu tô falando que é interessante também você saber como que é o jeito original da palavra, se você tem interesse, se você quer aprender inglês, falar com algum nativo da língua inglesa ou algo do tipo, tá? Conhecimento nunca é demais, né? Então, você tá no Brasil falando em português mesmo, fala do jeito normal que a gente sempre fala, tá? Mas se você quiser aprender inglês ou está aprendendo, tem que corrigir alguns hábitos aí que a gente tem para essas palavras. No caso de internet, por exemplo, a pronúncia original em inglês é internet. A gente fala internet, né? O finalzinho é mais forte. Em português, muitas vezes a sílaba tônica, a sílaba que é mais forte, tá lá no finalzinho da palavra. E no inglês, a maioria tá tudo antes, né? Tá no meio ou no começo. Então a gente fala internet, né? O in é o mais forte. Internet. Fica até mais chique, né? Internet. Então eu resolvi separar 10 palavras que vêm do inglês, mas a gente usa o tempo todo dia, no português mesmo. Só que a gente fala do nosso jeito. Vamos ver como são as pronúncias originais dessas palavras que a gente usa no português aqui no dia a dia. Vamos começar com comida então, tá? A palavra número 1 é hot dog. Aqui no Brasil a gente fala ou hot dog ou às vezes cachorro quente também, né? Cachorro quente é uma palavra mais grande, assim. Mais grande, olha só. Quer falar de inglês, não sabe nem português, né? Só que cachorro quente é uma palavra maior, mais extensa. Hot dog é mais simples, né? Hot dog, já vai diretão, assim, mais prático. A tradução tá certa, né? Hot dog, cachorro quente, tá certíssima. Só que como eu disse, né, a sílaba tônica no inglês é muitas vezes antes, né? Não é no finalzinho. A gente fala hot dog. E se for pronunciar certinho em inglês, fica hot dog. Hot dog. O O é mais forte nas duas palavras, né? Hot, tem um no finalzinho bem sutil, mas aí por causa do dog na frente esse T até some. Hot dog. Parece até frescura eu falando assim, né? Mas é normal no inglês falar desse jeito porque é a pronúncia original, tá? A segunda palavra é cheeseburger. É bem comum esse aqui também, né? Antes de falar sobre a pronúncia dessa palavra, a gente vai ter que ter uma mini aula de história aqui rapidão. O hambúrguer está associado com os Estados Unidos, né? A gente sempre associa como vindo de lá. Mas na verdade o hambúrguer veio da Alemanha, mais especificamente da cidade de Hamburgo, né? Veio da Alemanha para os Estados Unidos. Veio de Hamburgo, então ficou como hambúrguer lá, porque hambúrguer designa alguma coisa que é originária de Hamburgo. Por exemplo, quem mora em Nova York é um Nova Yorkino. Então, em inglês, quem vem de Hamburgo, você falaria hambúrguer, né? Não sei como ficaria em português isso. Hamburgano? Hamburguense? Hamburguista? Hamburguero? Então, hambúrguer, que a gente fala, a pronúncia lá do inglês é hamburger. Burger. Só que o que acontece? Eles abreviam muitas vezes, ao invés de falar hamburger, eles falam só burger. Porque a gente gosta de abreviar tudo, né? Os americanos não são diferentes. Prova disso é aquele estabelecimento, por exemplo, o Burger King que a gente fala. Aqui nos Estados Unidos seria o Burger King. A gente fala aqui cheeseburger porque é o hambúrguer com queijo. Só que o queijo em inglês a gente fala cheese. Cheese, tem um Zzinho no final. Ou seja, se você fosse pedir um hambúrguer com queijo nos Estados Unidos, ou algum país que fala inglês, você falaria cheeseburger. Só que esse cheese parece muito com o nosso X, né? Então abrasileirou, na verdade. Então a gente pede um cheeseburger. O X, então, vem de queijo. É bem diferente, a gente adaptou bastante, mas eu acho que ficou bem mais estiloso, sabe? Cheeseburger, X tudo, tipo, é queijo com tudo. Um X-egg é queijo com ovo. Se eu pedir um cheeseburger sem queijo? É só burger. Agora, deixando a comida um pouquinho de lado, vamos falar de tecnologia, tá? A nossa palavra 3 é notebook. Notebook é uma palavra que a gente usa o tempo todo, né? Ficou bem popular de um tempo pra cá no Brasil. Antes era uma coisa muito de luxo antigamente, agora é uma coisa bem comunzona. E só pra gente desmembrar essa palavra aí, note do inglês quer dizer nota e book é livro. Então, livro de notas. Originalmente, notebook do inglês é caderno, porque o notebook, o computador, parece um caderno. Você abre e fecha ele. Só que o que acontece? A gente fala aqui notebook, né? Só que vamos pegar a pronúncia separadamente de cada palavra. O note, na verdade, é note. Note. A sílaba tônica é a primeira e tem o T bem sutil. Note. E o livro, a gente fala book. Book. Primeira sílaba é a tônica de novo e tem o K fraquinho no final. Book. Então a pronúncia original é notebook. Notebook.
Se você for ver, é bem diferente, ó. Notebook, 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 notebook. Tipo, o americano não vai entender nunca você falando isso pra ele. Assim como ele falando pra alguém que não sabe inglês também não vai entender. E a próxima palavra é headset, ou headphone, que a gente usa também, né? Eu pus doisinho ali porque são palavras bem parecidas. Head quer dizer cabeça, literalmente, e quando a gente fala headphone, quer dizer fone de cabeça, porque a gente usa dando a volta aqui em cima da cabeça. E o headset, set é alguma coisa como conjunto, né? Porque você tem um conjunto do fone com o microfone, né? Então seria o conjunto da cabeça, que você usa na sua cabeça. Essa tradução em português não ia ficar muito legal, ainda bem que eles mantiveram essa palavra em inglês mesmo, só mudou a nossa pronúncia. Por exemplo, o headset que a gente fala, a pronúncia original é headset, headset. Mais uma vez, no finalzinho não é forte, é fraco. Então, headset. E se for o headphone, você fala headphone, né? Headphone. Mais uma vez um comparativo, ó. Headphone, headphone, headset, headset. Bem diferente, né? A nossa próxima palavrinha é um equipamento muito conhecido também, que é o mouse. A gente usa o tempo todo no computador. Mouse quer dizer camundongo. Ele tem esse nome porque o cara que criou esse aparelho, quando ele fez lá, ele viu que parecia um ratinho mesmo, um camundongo. E o fio dele lembrava muito o rabo, né, do camundongo. Então ele pôs esse nome aí carinhosamente. Se você for ver, é até fofinho, mas eu acho que ia ficar estranho você chamar de camundongo em português, né? Você vai numa loja de informática comprar um camundongo pro seu computador, ou comprar um rato pro seu computador. Ia ficar muito estranho mesmo. E a gente fala mouse, mas a pronúncia original é mouse, né? Não tem som de Z nenhum. É S mesmo, tá? Você fala mouse, como se fosse o mal no plural, mouse. Esse é bem diferente mesmo, ó. Mouse, mouse. E seguindo essa mesma linha de pronúncia, a nossa próxima palavra é house. Não é uma palavra que a gente usa no português, né, no dia a dia, mas vira e mexe, se você pergunta pra alguém como que é casa em inglês, a pessoa vai responder. Ah, eu sei, é house. Ou então por causa daquela série do médico lá, né, o Dr. House. Só que da mesma forma que o mouse, a gente não fala house, não tem som de Z, a gente fala house. Olha a diferença, house, house. Pronúncia original, house. Inclusive já me perguntaram também. Ah, mas house não é aquela balinha que você chupa lá, house? Então, aquela balinha house, a pronúncia original dela em inglês se fala halls, né? Porque vem de hall, de salão, né? Hall é o salão. Você põe no plural, halls. Só que chegou no Brasil e virou house. E o house, certo, que é a casa, ficou house. Então é meio bagunçado, né? Mas acho que você entendeu, né? A pronúncia original da bala é halls e a pronúncia da casa original é house. Halls, house. Halls, house. Original. A nossa palavra número 7 é shopping. Todo mundo usa essa palavra o tempo todo, a gente sempre vai no shopping, seja pra ir no cinema, pra comprar alguma coisa, ou pra passear, ou por obrigação, igual eu, que eu não gosto de ir em shopping, só vou quando precisa mesmo. Só que essa palavra eu quis colocar aqui, ela é um pouco diferente das outras, porque a gente fala certíssimo ela, não tem segredo nenhum. A gente fala shopping, em inglês você fala shopping. Talvez eles enrolem um pouquinho a língua ali pra dar uma coisa mais do que deles, né, que é o original, mas se você falar shopping, eles vão entender na hora. Só uma observação que a gente fala shopping, mas o nome original é shopping mall, seria galeria de compras, porque shopping quer dizer compras, na verdade. Eu já fiz um vídeo, inclusive, sobre isso, esse vídeo aqui, tá? Falando de algumas expressões, palavras que a gente usa do estrangeiro aqui em português, né? De vários idiomas, tá? O link tá na descrição pra você dar uma assistida depois. Então é isso, não tem segredo não. Shopping a gente fala certo, ó. Pelo menos uma aqui, né? Eu quis pegar. Agora a palavra de número 8 é date. Uma palavra que meio que entrou na moda aí de um tempo pra cá, quando você vai sair pra encontrar alguém. Ah, o meu date de hoje é fulano, meu date de hoje é ela, meu date de hoje sei lá o que. Date do inglês pode ser data, né? Data, date, né? Ou pode ser também encontro, né? Um encontro, ou então pode ser um namoro também, pode ser só um encontro, né? Amigo, sei lá. E a gente fala date, mas a pronúncia original é date. Você dá uma ênfase no date no começo e depois faz um fraquinho no final. Date. Date, date. Tem uma diferença bem audível aí, né? Meu date, my date. Seguindo essa linha de encontro aí, a palavra de número 9 é crush. De um tempo pra cá tem se usado muito também essa palavra pra falar que aquela pessoa é meu crush, né? Aquela menina é a minha crush, né? Quando você tá meio que afim da pessoa. E essa palavra crush vem de uma expressão do inglês quando você tá realmente afim de alguém, interessado. Você fala que você tem um crush em tal pessoa. Por exemplo, na sala de aula tem a Maria e eu tô afim dela. Então eu posso falar I have a crush on Maria. Eu tenho, né, um interesse na Maria, assim, eu tô afim dela de alguma forma. I have a crush on Maria. Maria, Maria, Maria. Só que em português a gente adaptou tudo e falou, ela é minha crush. E a gente fala crush, né? Crush, não tem nem I no final, é só um SH. E a pronúncia original é crush. Forte no começo de novo, crush. I have a crush on Maria. I have a crush on René. A gente fala, ela é minha crush. E a nossa palavra de número 10, a nossa última palavra, é o YouTube. Não podia deixar essa passar, né? Eu queria fazer 10 palavras, eu tava com 9, fiquei pensando, até que eu olhei pro computador e tava lá, e meu YouTube aberto. Eu falei, YouTube, ué. Pra você ver como a gente não percebe, né? A gente
gente usa o tempo todo palavras do inglês incorporadas no português e nem para pra pensar, nem lembra, nem nada. YouTube é a junção de duas palavras, né? You, que é você, e esse tube que a gente fala é de tubo mesmo, né? Eu acho que ele faz alusão àquele tubo de TV antiga, né? YouTube é você tubo, o seu tubo. Se fosse fazer uma tradução mais livre assim, seria a sua TV, a sua tela, algo nesse sentido assim. O you, você fala, não tem muito segredo, a gente fala you, mas na verdade ele tem um pouco um quezinho mais do U assim mais pra frente, né? Então você fala you. E a pronúncia original de tube é tube, porque o U, ele tem o som de you, né? Então em algumas palavras ele vai ter esse you mesmo. Então o tube, né? A gente fala tube, YouTube, YouTube, YouTube. Você percebe que as palavras no português a gente dá uma ênfase bem no final, né? E no inglês é sempre antes, quase sempre antes, né? YouTube, YouTube. E essas foram as 10 palavras que vêm do inglês, mas que a gente usa no português o tempo todo, no dia a dia, muitas vezes. Tem muito mais palavras, na verdade. Eu acho que dá pra fazer até uma parte 2 desse vídeo. Eu quero saber de você. Você sabia da pronúncia original dessas palavras? Você tinha consciência de tanto de palavras em inglês que a gente usa no português no dia a dia? Deixa aqui um comentário, fala pra mim. Se você gostou do vídeo, dá um like aí pra me ajudar. Não se esquece de se inscrever no canal, porque sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E depois de se inscrever, clica no sininho, porque sempre que sair um vídeo novo, você fica sabendo na hora. Então é isso. E tchau. Let ring feel light. Chique, né? Você enrolou até a tua língua, né? Delete, the right e delete front right. Vem aprender comigo que eu te ensino, então. Pô, rapaz, eu estudei inglês em Washington, em Massachusetts, em Ohio. Porra, Joel! Shut up! Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you! The United States, they lie, never did you do! I am not! Joel! Oh yeah! Thank you.